Eu cumprimento a todos com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Eu louvo a Deus por suas vidas, pela sua presença, pela sua participação, pelo seu comentário, pelo seu like, pela sua inscrição. Se você está aqui pela primeira vez, eu desde já lhe dou as boas-vindas e espero que você possa extrair coisas excelentes para o seu crescimento espiritual. Mais uma lição da Escola Bíblica Dominical e hoje nós vamos estudar a lição de número 7. A lição passada, a lição de número 6, foi a lição excelente, tanto durante a nossa conversa aqui, como também em debate em sala de aula, quando nós estudamos orando, contribuindo e fazendo missões, que são partes fundamentais no trabalho de evangelismo. E hoje, na lição de número 7, nós vamos tratar de a responsabilidade da igreja com os missionários. Essa lição, que será ministrada no dia 12 de novembro de 2023, por todas as igrejas das Assembleias de Deus no Brasil e no exterior, as quais adquirem a revista da CPAD. Espero também que você venha extrair um excelente aprendizado para o seu crescimento espiritual, intelectual, e que possa transmitir também para os demais. Então, essa lição, que fala sobre a responsabilidade da igreja com os missionários, uma questão muito importante. Eu espero que vocês permaneçam aqui até o final para a gente analisar cuidadosamente cada um desses tópicos. E de início, o texto áureo da lição, que é o texto de ouro, diz o seguinte: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Gálatas 6 e 10. A verdade prática aborda: é papel da igreja responsabilizar-se integralmente com o cuidado de seus missionários. A lição está dividida em 3 tópicos principais, os quais nós iremos fazer uma análise um tanto superficial, é claro, devido ao tempo, porque se nós formos debater item por item, com bastante detalhes, então o vídeo ficaria muito longo. O que nós estamos dando aqui é um subsídio para que durante o domingo, na escola dominical, a gente possa ter um roteiro e possa contribuir com mais alguma coisa, né? Além do que vocês já sabem como professores e também alunos que estudaram a lição, mas é sempre bom a gente ter algo mais. Então, o primeiro tópico diz o seguinte: a igreja e o sistema de apoio aos missionários. O tópico 2, o cuidado integral dos missionários. E o tópico 3, maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Então é isso aqui que nós vamos analisar de forma cuidadosa, é claro, mas sendo muito sincero, sendo muito incisivo nesses comentários. Quando na introdução nós encontramos uma das importantes atribuições da igreja, é cuidar integralmente dos missionários, identificando, preparando e enviando, e cuidando deles enquanto atuarem no campo e encerrarem a carreira. A questão de enviar missionário, e como nós falamos em envio de missionário, tanto tratando-se de missão local, é aquela missão que nós fazemos
dentro do nosso próprio estado ou dentro do nosso próprio país. E as missões transculturais é quando nós vamos além fronteiras, quando saímos do Brasil, quando trabalhamos em outros países. De qualquer forma, seja qual for a atuação do missionário, ou seja onde for, é preciso que venhamos a obedecer alguns requisitos básicos para que sejamos bem-sucedidos nesse trabalho tão sublime, tão significativo, que é o papel principal, o papel fundamental da Igreja do Senhor Jesus Cristo. É justamente levar a palavra de Deus a todos os povos, a todas as nações, línguas, tribos, etnias. É preciso que eles conheçam a palavra de Deus, reconhecendo em Cristo como o único Senhor e Salvador de nossas almas. E no que diz respeito ao envio, eu sempre costumo dizer que nós temos que entregar a Deus sempre o melhor. O melhor de nós, o melhor que nós temos, deve ser entregue ao nosso Deus. Deus é aquele que recebe sempre as primícias, recebe sempre o melhor. E isso não é diferente quando nós fazemos um trabalho missionário. Nós temos que procurar o melhor obreiro, o mais bem preparado. É importante, eu já frisei isso até no vídeo anterior, na lição anterior, a questão do preparo do missionário para o campo. É preciso que ele conheça a palavra de Deus, é preciso que haja um crescimento, um conhecimento intelectual, além do conhecimento da palavra de Deus, precisa conhecer a Bíblia. Eu não vou falar de uma coisa que eu não conheço. Eu preciso conhecer o Deus que eu estou servindo, para que eu possa transmitir para outros. Então, a igreja precisa reconhecer ou entender que quando nós enviamos alguém para o campo missionário, é preciso que a gente tenha um preparo, um treinamento antes. As igrejas que têm a visão missionária, normalmente, elas trabalham com o departamento de missões ou secretaria de missões, para que esses órgãos, seja secretaria ou seja departamento, como chamem, tenha assim um certo apoio ou dê um sustentáculo de forma integral, intelectual, apoio logístico, de N formas, principalmente no preparo, no treinamento desses missionários que serão enviados. Treinamento bíblico, que é importante, principalmente quando vamos tratar de missões transculturais. Não é pegar qualquer pessoa que está na igreja para se livrar de alguém que está dando trabalho, então joga para o campo missionário. Isso é antiético, é ridículo, é antibíblico. Será que Deus merece isso? Como eu falei anteriormente, nós precisamos entregar a Deus o melhor de nós, o melhor preparo. Nós temos que ter entendimento nesse assunto, nessa área. E aqui no item 1, a igreja e o sistema de apoio aos missionários. Então, o subitem 1 fala o seguinte: a responsabilidade da igreja. A igreja é responsável pelo seu obreiro, é claro. É responsável pelo trabalhador que vai ao campo. O sistema de apoio missionário é uma responsabilidade básica e contínua das igrejas em todo lugar. Quando eu falo em contínuo, é porque você não vai mandar o missionário dar uma assistência uma semana, um mês e depois esquecer e abandonar. Não é também mandar um missionário para um lugar difícil e deixar para lá. Deixar que eles se virem, entre aspas, né? A igreja precisa manter um acompanhamento sistemático desse obreiro.
é que diz, no caso aqui, literalmente, este item da lição. Nesse sentido, certos princípios devem permanecer claros a respeito do sistema de apoio aos missionários. Item A. A igreja deve se conscientizar biblicamente de que o missionário é um obreiro formado pela igreja local. Por isso, está inteiramente sob a sua responsabilidade. E existe embasamento bíblico para isso. A igreja é responsável pelo trabalhador que está no campo, seja na igreja local, seja em outro estado ou país. A igreja não precisa perder de vista o obreiro que está sob os seus cuidados. O sistema de apoio e a obra de fé. Todo trabalho missionário é uma obra de fé, isso não resta dúvida, do começo ao fim. Então, qualquer que seja o sistema de apoio, os missionários devem confiar em Deus e depender da fidelidade do seu povo. Sem fé, oração e sacrifício, a obra missionária falhará. Assim, tanto os missionários quanto aos que sustentam devem ser pessoas de fé, à medida que obedecem ao mandamento de Jesus. Aquele mandamento tão singular, tão significativo: ide por todo o mundo pregai o evangelho a toda criatura. Lembrando que é uma obra de fé. E quando nós falamos em uma obra de fé, nós estamos nos referindo não somente ao missionário, mas à igreja. As pessoas que constituem a igreja. E quando eu falo em igreja, amados, eu não estou falando do pastor que preside a igreja. Eu estou falando do povo, dos membros da igreja. São esses que vão sustentar o missionário, contribuindo, como nós aprendemos na lição passada. É o cuidado em todas as áreas, em todos os sentidos. O apoio integral, como a própria lição já aborda, em qualquer lugar. Então, em primeiro lugar, é preciso que haja sempre um planejamento. O trabalho de Deus, a obra de Deus, deve ser feita de uma forma bem organizada. Eu volto a repetir, sempre o melhor para Deus. Não se pega alguém e joga para o campo, faça morar para lá, vá trabalhar ali. Isso não é trabalho missionário. Tem que ter toda uma logística, deve ter uma organização, um acompanhamento, uma assistência, um apoio em todas as áreas, financeira, psicológica, emocional, bíblica, mantendo o missionário informado de todos os acontecimentos da igreja, do campo que lhe enviou, ou da organização, ou da convenção que lhe enviou. É preciso que esse missionário tenha assim um acompanhamento e seja sempre informado de tudo. Tem que se cuidar porque é um ser humano. E lembre-se que é um ser humano que tem fé, e essa fé, como eu estava falando, ela deve existir, não é somente no missionário, não. É em quem enviou e também nos membros. Os membros da igreja, os crentes salvos, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, eles precisam ter fé e ter a certeza, a plena convicção de que eles estão fazendo a obra de Deus obedecendo a um ditame bíblico. O subitem 2, cuidado integral dos missionários. O que é um cuidado integral? O que eu falei agora, uma abrangência, você vai cuidar dele fisicamente, porque nós somos seres humanos, temos um corpo, estamos na terra ainda, ninguém foi arrebatado, ninguém ainda adquiriu um corpo celestial, nós estamos ainda num corpo corruptível, num corpo carnal, e sendo assim, precisa ser alimentado, precisa vestir, e isso só é possível
se alguém ajudar, porque a Bíblia ensina também que as pessoas que vivem do Evangelho devem alimentar-se do Evangelho, deve ser uma doação integral. O próprio texto da nossa lição nos ensina isso, o texto básico nos dá essa informação. É preciso que a gente entenda que somos seres humanos, desde que não venha extrapolar os limites, como também eu já falei até isso no vídeo passado, mas a igreja tem o dever, a obrigação de alimentar não somente o seu pastor, mas também as pessoas que estão na obra missionária. O pastor precisa vestir-se, precisa alimentar-se, precisa ter uma vida digna, como um servo de Deus. O que nós estamos vendo aí são dois extremos. Existem aqueles que estão ostentando luxo e existem aqueles que estão passando necessidade por descuido da igreja. Isso são coisas inaceitáveis. Passa necessidade por descuido, por negligência, por omissão da igreja. Eu volto a repetir, igreja é um conjunto de membros. É claro que tem alguém que administra, que é o seu pastor, mas a responsabilidade é individual. Cada crente deve se conscientizar de que ele é um missionário em potencial, é um trabalhador, é um servo e precisa também alimentar o seu pastor e aqueles que estão no campo missionário. Isso é uma realidade bíblica. O apóstolo Paulo ensina muito bem isso, principalmente nas cartas aos Coríntios, também em Filipenses. A igreja precisa saber que aquele que vive do altar, ele precisa alimentar-se do altar. Ele trabalha no altar, ele é servo, então se alimente. Porque eu vou abrir um parênteses. É inadmissível um pastor trabalhar. Vocês imaginem um pastor que dá 8 horas de serviço em uma empresa para se manter, para manter a sua família. Trabalha 8 horas de serviço. Chega em casa à noite cansado, isso durante o culto de ensino, né? Aí vai para a igreja, dá o estudo, dá o ensino, mas um estudo e ensino como? Se ele não teve tempo nem de procurar um texto bíblico. E como nós sabemos que nós temos que dar sempre o melhor para Deus, o melhor de nós, não é justo que alguém chegue na igreja, o ministrante, o pastor, o missionário, o evangelista, ele chegue na igreja e não tenha nem o texto bíblico preparado para oferecer para a igreja, doar para a igreja um ensinamento de qualidade, porque não teve tempo. Não teve tempo porque a igreja não lhe deu a oportunidade de se preparar. Porque ele precisou passar o dia inteiro trabalhando, às vezes até em construção civil. E depois vai para a igreja já à noite cansado. Isso não é bíblico. O pastor precisa dar tempo integral para a igreja. A sua vida, o pastor é casado com a igreja. Ele precisa se doar. Mas enquanto a igreja não se conscientizar desse fato, a igreja vai continuar. Ou pelo menos algumas, né? Porque tem muita igreja consciente. Tem muitos trabalhos lindos de missões por aí afora, em muitas igrejas, na nossa igreja, por sinal. É muito lindo o trabalho de missão. Mas é preciso que, de um modo geral, a igreja tenha essa visão bíblica da necessidade do cuidado com
os seus pastores com os seus missionários. O pastor que comentou a lição, ele fala muito bem disso aqui no item 2, também no item 3. Cabe à igreja local uma responsabilidade mais abrangente, zelando por aqueles que estão trabalhando no campo missionário. Nesse caso, o missionário precisa ser cuidado integralmente pela igreja. Com cuidado integral, queremos nos referir a toda a esfera da vida do missionário, ou seja, não somente na área financeira, mas também na área espiritual, emocional, física e social, ao acompanhamento pastoral, enquanto ele está no campo, com amor e respeito, para que possa superar as dificuldades internas e externas que surgem durante o ministério. Porque a gente tem que lembrar que ir a um campo missionário, principalmente para além fronteiras, para outro país, é um desafio. Um desafio que precisa ter amor, precisa ter renúncia. Vocês imaginem alguém deixar os seus parentes, só leva a família, né? A esposa e filhos, mas todos os seus parentes e amigos ficam na sua pátria. E ele parte para um campo missionário, muitas vezes aonde não conhece ninguém, aonde ele vai lidar com a cultura diferente, com a língua diferente, e é preciso ele ter um acompanhamento espiritual e psicológico muito intenso para que ele consiga superar essas dificuldades. E quantos estão abandonados no campo missionário? É preciso que a igreja veja esse ponto de vista, principalmente quando ele vai para um país aonde existe perseguição ao evangelho. A igreja, ela não deve somente enviar dinheiro, mas ela precisa dar uma assistência espiritual e emocional ao missionário. Eu lembro que no meu tempo de juventude, o meu irmão de saudosa memória, ele gostava de se comunicar com os missionários em outros países. Ele ia na igreja, na nossa igreja local, e pedia endereço dos missionários. Como naquele tempo não existia esse meio de comunicação tão bom como é hoje, aí ele fazia o trabalho assim, à moda antiga, como Paulo mandava carta. E eu lembro muito bem quando ele colocava no correio as cartas endereçadas a esses missionários, dando apoio, levando uma palavra de carinho. Eu até li uma certa vez a resposta de um missionário que disse: olha, eu fico muito feliz quando recebo uma carta do Brasil. Isso é apoio emocional. Ele está lá sozinho, sob os cuidados do Espírito Santo, não resta dúvida, mas lembre-se que o que nós podemos fazer, Deus não faz. É preciso que a igreja cuide também nesse sentido. Você deve contribuir com dinheiro, porque ele se alimenta e veste, mas também você deve dar uma assistência espiritual, uma assistência emocional, para ele sentir, ele perceber que tem alguém cuidando deles, preocupados com eles. Isso é um alento emocional, isso é um alento espiritual, já que ele realizou uma tão grande renúncia. Uma agenda quanto à volta do missionário. Também podemos ver como as igrejas recebiam os apóstolos de maneira alegre e honrada. Nesse aspecto, a igreja local deve ajudar a organizar a agenda do missionário durante o seu retorno para gozo de férias. No que diz respeito à visita, consulta ou tratamento médico, odontológico,
lazer, descanso, bem como atividades de cunho administrativo. Assim, abraçar os missionários e sua família faz parte do cuidado integral do missionário. Item 3. Maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Comunicar as necessidades. Tudo na obra de Deus passa pela comunicação. Esse princípio encontramos na Bíblia, quando lemos: comunicai com os santos as suas necessidades. Está lá em Romanos 12, 13. Nesse sentido, é preciso que a igreja local se comprometa com a comunicação regular dos compromissos e necessidades missionárias. Essa comunicação pode ser feita num momento de culto regular, ou por meio de e-mail, telefone, como eu já falei agora, há pouco, mensagem de texto, porque antes a gente mandava carta, colocava no correio, mas agora é tão simples, é tão fácil agora, né? Se manda pelo WhatsApp, pelo YouTube e tantas outras redes sociais, que eles se sintam mais apoiados, mas vocês acreditem que em muitos casos nem isso eles fazem. Há crente que nem sabe se a igreja tem missionário no campo, nem procura saber quem são aqueles que estão trabalhando em outros locais, até mesmo dentro da esfera local, os campos missionários locais. Dá um alô para o missionário, dá um oi para ele, manda a paz do Senhor, para ele ver pelo menos que você tem cuidado dele. Pergunta como é que ele está, e se não estiver bem, vai lá, porque é muito fácil dizer: como você está? Não, eu estou precisando disso. Ah, vou orar por você. Senhora, mas leva também uma cesta básica. Doar para suprir necessidades, é o que diz aqui o subitem. É muito importante isso. É importante sim essa ajuda. E o subitem 3, orar e jejuar pela causa. Contribui, ora e jejuma, porque observa que nós estamos lidando com uma guerra espiritual. A igreja, quando ela prega o evangelho, ela está batendo de frente com as trevas. E é claro que há resistência. Ninguém é atacado sem reagir. E quando a igreja ataca as trevas, ela reage. É aí que vem a oração e o jejum pelos missionários, para que eles não sofram represálias lá no trabalho deles, na obra missionária. Então, diletos irmãos e amigos, é importante que a igreja tenha essas informações, porque às vezes não se faz a obra direito, às vezes é mais por falta de informação. Mas, uma vez conscientizada do seu papel, do seu trabalho como crente, se ele negligenciar agora, é maior a sua responsabilidade para com Deus. Então Deus não vai lhe ter como inocente. Nós estamos conscientes de que o trabalho missionário é importante para a igreja e que os missionários precisam ser enviados pela igreja. Uma vez enviados pela igreja, é preciso que eles tenham assistência da igreja. Eles devem ser cuidados pela igreja, mantidos pela igreja, acompanhados pela igreja, para que ele possa fazer o trabalho como deve ser feito. Eu louvo a Deus por suas vidas, por você ter ficado até aqui, por você ter acompanhado, e eu espero que você tenha extraído
algo importante para o seu dia a dia, para o seu trabalho, para a sua vida como um todo, como crente, como salvo, porque não basta você ser crente, ir para a igreja e assistir cultos, porque se você fizer isso, você será um mero religioso. Não existe crente ocioso ou crente que só vai para a igreja assistir culto. Cada crente, individualmente, é um trabalhador na obra. Faça alguma coisa para o bem-estar do reino de Deus e será grande o seu galardão nos céus. Amém? Que Deus vos abençoe e até a próxima lição.